Olá pessoal, mais uma vez Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estamos aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil e vamos falar sobre o que se pode fazer para melhorar a resistência à abrasão do pavimento de concreto, tá? Mas antes disso, vamos dar uma sacada na nossa vinheta. Olá pessoal, estamos de volta. Então hoje, como nós falamos, vamos tratar de como aumentar a resistência à abrasão do pavimento de concreto. Tá? Antes de começar, vamos ver quais são as causas dessa baixa resistência. Claro, que você já sabe, nós já comentamos no controle tecnológico, já comentamos no pavimento de concreto, que a causa baixa qualidade dos materiais empregados, traço inadequado do concreto para aquela obra, exudação, acabamento inadequado, cura de má qualidade, excesso de carregamento e outros fatores. Então, como nós falamos, o controle tecnológico é muito importante para que a gente aumente a resistência à abrasão do seu concreto, fibras também ela colabora muito, tá? Mas e quando nós não tomamos esse cuidado? E o nosso concreto está com baixa resistência à tração. Ou seja, nós temos um pavimento de concreto, nós temos a pasta de cimento, né, os grãos de areia e o agregado graúdo. E o que acontece? O nosso concreto começa o quê? Devido à baixa resistência à abrasão, começa a desgastar a pasta de cimento inicialmente. Tá? Então nós começamos a sentir o quê? Aquele desprendimento de pó, aquela poeira, sem poeira no nosso concreto. Ou seja, por quê? Porque ele está começando a perder a pasta de cimento. Então você começa o atrito, continua o atrito de automóveis ou de pedestres ou de empilhadeiras. O que acontece? O próximo passo é você começar a ter perda superficial do desprendimento dos grãos de areias mais finos. E você continua, não faz mais nada, e o que acontece? Você começa a ter o quê? A famosa crateras, ou seja, fim da vida útil do pavimento. Então veja, é um processo que quando você tem baixa resistência à abrasão, o que acontece? É um processo que você vai deteriorando o concreto ao longo do tempo até chegar ao ponto de comprometer a vida útil. Nós vemos isso muito nas estruturas. Então, o que é que nós podemos fazer de uma forma mais econômica para melhorar essa resistência à abrasão? É aí onde entram quais são as opções da solução. Solução 1, a mais abrupta, remover o piso e executar um novo pavimento. Você está numa situação tão deletéria, tão complicada, que é melhor você remover aquele pavimento e fazer um pavimento novo. 2, adicionar um sobrepiso de concreto ou microconcreto, ou seja, você considerar aquele pavimento anterior como uma base e fazer um overlay, uma nova capa de concreto ou de um microconcreto, para que você tenha uma superfície com maior resistência à abrasão e que possa suportar a sua estrutura. Lançar a mão de aplicadores de endurecedores de superfície, tá? Ou seja, nós vamos falar exatamente desse aqui hoje. Quando nós começamos a perceber que o nosso concreto ele está com deficiência à abrasão, então o que é que nós vamos fazer? Antes que ele comece a perder os finos, a areia e chegar ao agregado e formar aquelas crateras que nós mostramos, nós vamos dar um jeito de quê? De aumentar a resistência à abrasão superficial desse nosso concreto, tá? Então, como atuam os endurecedores de superfície? Então veja lá, são compostos inorgânicos que, uma vez aplicados no concreto, promovem reações químicas em contato com a cal, né, a hidratada ou não hidratada, nos poros da matriz cimentícia. Tá? O produto primário dessa reação é uma mistura de compostos de silicato de cálcico e tricálcico para mais adiante produzir o hidrato cálcio-silicato ou gel tobermorita. O aumento da concentração do gel tobermorita na matriz do cimento elevam a resistência do concreto. Tá? Ou seja, não formam película, são chamados de protetores penetrantes. É um material que ele vai endurecer o concreto dentro dos concretos, penetrando no concreto. Ele não vai formar uma película sobre o seu concreto, tá? Então veja bem, quais são as vantagens adicionais de você utilizar um endurecedor de superfície? Primeiro, aumenta a densidade do concreto na espessura da penetração. Claro, se ele vai aumentar a formação de gel tobermorita no seu concreto, ele vai aumentar essa densidade do seu concreto. Consequentemente, diminui substancialmente a movimentação da umidade.
exatamente pelo aumento da densidade na capa que ele penetra, tá? E não é no concreto todo, é na espessura da penetração do endurecedor químico. Como o ataque de produtos químicos corrosivos agride o concreto pela penetração em sua matriz, a presença do gel insolúvel em sua superfície aumenta a resistência química do concreto. Então, nós temos um incremento de resistência química nesse seu concreto. É óbvio que não substitui a proteção com resinas epóxi, poliuretano, entre outras, para pavimentos que sofrem ataques químicos, tá? Ele aumenta a resistência química, mas ele não é uma proteção química resistente à superfície que sofrem rotineiramente com ataques químicos. Por não fazer película, não sofre desgaste aparente, não arranha, não desplaca e não deixa marcas de pneu. Então você tem um produto que ele vai penetrar no seu concreto, aumentando a resistência à abrasão. Você não vai colocar um material que ele vai ter resistência à abrasão. Você coloca no seu concreto esse material, ele penetra e ele aumenta a resistência à abrasão do seu concreto, aumenta a densidade. Ele é bom para quê? Para quando você vai aplicar produtos sobre ele, porque você ter aquela umidade, aquela entrada e saída de água, tá? Então, é um material que, além dele melhorar a resistência à abrasão, ele traz, como já dissemos, vantagens adicionais. Então, nós temos normalmente no mercado silicatos, fluossilicatos e de lítio. Então, qual é a diferença básica entre eles? Primeiro, a de silicato, ele é muito reativo, então ele tem uma penetração muito pequena, de 2, 3, 4 milímetros. Tá? Fluossilicato, ele já penetra mais dentro do seu concreto, ou seja, ele densifica uma espessura maior. E já o lítio como é um material que ele não é muito reativo, a reação dele é muito lenta, então ele penetra praticamente toda a espessura do seu concreto. Ele vai penetrando e vai fazendo as reações muito lentamente. Então, o de lítio, ele tem uma eficiência maior, mas não significa que o de silicato de sódio e o de fluossilicato também não resolvam o problema, se a gente está pensando apenas no abrasão. Então, veja bem, é isso aí, basicamente, o que o endurecedor faz. Às vezes, logo quando o endurecedor de piso chegou no mercado, você, como é que ele vai pegar um líquido e vai jogar lá dentro e vai melhorar a resistência ao concreto? É exatamente isso que ele promove, tá? Ele promove exatamente a melhoria da resistência à abrasão do seu concreto, dando algumas vantagens adicionais. Agora, pessoal, nós queríamos voltar o Por Dentro de Engenharia para o tema concreto, porque vieram várias perguntas, e faltou apresentarmos para vocês duas patologias que é no nosso concreto. Então, veja bem, uma patologia que ocorre no nosso concreto é a reação álcali agregado. Então, seria interessante, já que nós falamos em carbonatação, nós falamos em lixiviação, nós falamos em ataque de cloreto, nós falarmos também da reação álcali agregado. Então, a reação álcali agregado vai ser assunto do nosso próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Tá, pessoal? Gostou mais desse vídeo? Curta, compartilhe, se cadastre no nosso canal. Vamos promover cada vez mais a nossa engenharia. Conto com vocês no próximo Por Dentro da Engenharia. Um abraço.